Olá, sejam bem-vindos ao Direto da Fonte, o podcast do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região Santa Catarina. Eu sou Cristina Schulze, assessora do Conselho Profissional. Se você busca atualização e informação de qualidade sobre o universo da nutrição, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil, este aqui é o seu lugar. Com convidados especiais, vamos abordar assuntos técnicos e relevantes de forma totalmente atualizada. Neste episódio, vamos falar sobre a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs, vocês já devem ter ouvido falar, para o curso de nutrição, é claro. E este é um ponto de virada na educação em saúde no Brasil, já que o foco passa a ser, então, as competências. O objetivo final é entregar para a sociedade um profissional que não seja apenas técnico, mas sim um agente de saúde resiliente e humano, capaz de se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas e sociais do mundo do trabalho moderno. Aqui comigo estão as nutricionistas e docentes Renata Carvalho, que é conselheira membro da Comissão de Formação Profissional do CRN10, e Liliana Bricarello, ela que é colaboradora do CRN10 e também membro dessa Comissão de Formação Profissional. Meninas, sejam muito bem-vindas. A atualização das DCNs apresenta um aumento muito importante na carga horária do curso de nutrição para 4.000 horas e a integralização. Renata, explica pra gente um pouquinho na prática como que esse aumento da carga horária e, consequentemente, essa integralização do curso pode refletir na formação desse aluno para ele estar mais preparado e seguro para o mundo do trabalho. Então, boa tarde. Então, Cris, esse aumento na carga horária, ele não vai refletir só nos estágios obrigatórios ao final do curso, né? Ele vai refletir o quê? As instituições de ensino vão possibilitar aos estudantes terem mais componentes curriculares e, nesses componentes, mais atividades práticas, atividades de extensão e também possibilitar vivências reais desde o início do curso. Então, por exemplo, os alunos já nas primeiras fases do curso, ele já pode estar, por exemplo, participando de projetos sociais, atividades em escolas, em unidades de saúde, unidades de alimentação e nutrição, o que vai ajudar muito na formação dele e que para que seja, né, um profissional melhor e que conheça as diferentes áreas de atuação também do nutricionista. Perfeito. E quando a gente pensa ali na universidade, né, para conduzir os estágios obrigatórios, atendendo às novas diretrizes, ampliando esse campo prático, como que vai funcionar? Como que a universidade vai encarar essa mudança? Então, em relação aos estágios obrigatórios, né, nós tivemos algumas diferenças. Por exemplo, as novas DCNs, ela permite uma maior flexibilização dos 3 estágios, né, obrigatórios, que seria nutrição e saúde coletiva, nutrição clínica e nutrição e unidades de alimentação e nutrição. Então, em relação à carga horária, ampliando essa carga horária. Mas, além disso, também, as instituições de ensino, elas podem ofertar um 4º estágio obrigatório em outra área de atuação, o que pode complementar, então, essa formação e essa experiência prática, né, dos estudantes. O que muda também? Vai ter que ter os estágios vão ter que estar mais alinhados ao projeto pedagógico do curso, né, um planejamento, então, institucional melhor. Vai ter que ter também o fortalecimento de parcerias, a qualificação dos campos de estágio, que é muito importante, e uma supervisão mais efetiva, para que esses estágios realmente façam diferença na formação desses estudantes, para que eles possam ir mais preparados, então, para o mundo do trabalho. É interessante, uma outra questão também que é bem importante trazer é a ética profissional, né? É um tema que ele nunca sai de moda, que é importante a gente sempre estar falando, e com essa atualização das diretrizes, esse passa a ser um assunto, então, transversal, né? Que vai ser tratado em todo o curso. Liliana, em relação ao conselho, qual que é a avaliação dessa mudança que ela é tão importante para o exercício da profissão? Bom, gostaria de agradecer o convite, né? E o CRN10, ele achou muito válida, né? Que esse componente curricular, a ética e a bioética, seja tratado de maneira transversal. Por quê? Porque ao invés do aluno ele ver isso só numa disciplina isoladamente, isso vai poder ser trabalhado em várias disciplinas, em vários momentos, né? E para o aluno, né, para esse estudante, qual que é a importância de ele ver a ética a todo momento, transversalmente ali no curso, para refletir isso lá na aplicação, né, no exercício da profissão dele?
Antigamente a gente colocava isso apenas como uma disciplina, né? Hoje, com as novas DCNs, a gente consegue tratar desse assunto dentro de uma disciplina, mas também em todas as áreas de atuação do nutricionista. Isso é muito importante, né? Que os professores tratem desse assunto de forma transversal, desde as primeiras fases até quando ele está lá no estágio. Né? Então, isso faz o quê? Faz com que ele consiga enxergar de maneira mais prática aquilo que tem a ver com a ética e com a bioética, né? Porque ao invés de você tratar só numa disciplina, apresentando código de ética, apresentando casos éticos, você consegue ver de que forma que ele vai aplicar isso, por exemplo, dentro da disciplina ou do componente curricular de dietoterapia, ou então dentro de gestão de unidades de alimentação e nutrição. Né, porque as áreas de atuação do nutricionista são 6 grandes áreas e várias sub-áreas. Então, na medida em que eu estou trabalhando isso ao longo do curso, ele consegue ver de uma maneira mais ampliada os componentes éticos e bioéticos, que ética faz parte da nossa vida, né, em todas as relações. É um contato que faz ele vivenciar cada vez mais a profissão durante a formação ali, né? Sim. Uma questão que é comum aos cursos, né, é o famoso trabalho de conclusão de curso, que foi algo também trazido nessas novas diretrizes, né? Renata, explica um pouquinho pra gente como que vai funcionar na prática essa questão do trabalho, a questão da estruturação, de apresentação. Tem alguma mudança importante? Acredito que uma importante mudança, né, conforme as novas TCNs, é que o trabalho de conclusão de curso, o TCC, ele vai ter que ser individual, né? E muito importante a gente sempre frisar que, para além de ser individual, ele continua tendo que ser um trabalho inédito, né? Então, isso é importante a gente frisar. E ele representa, então, a consolidação da formação desse aluno, né? E na prática, então, ele pode ter diferentes formatos. Ele pode ser uma pesquisa científica, mas pode ser também um estudo de caso, pode ser um projeto de intervenção, o desenvolvimento, por exemplo, de produtos ou mesmo de materiais educativos. Então, esse TCC, ele não precisa ser, por exemplo, uma monografia. Ele pode ser de diferentes formatos. Pode ser, por exemplo, também num formato do artigo científico, algo mais enxuto, mas que tenha um valor científico importante. E, para além disso, a apresentação e mesmo a escrita do trabalho, o aluno ele tem que demonstrar uma postura ética. Isso, a gente estava falando de ética agora, e isso é importante, né? Que tenha um trabalho, então, inédito, que tenha uma postura ética e que essa apresentação demonstre tanto o conhecimento técnico adquirido, então, durante todo o processo formativo desse aluno, quanto também ele tenha uma capacidade crítica, né? Então, que não seja simplesmente essa reflexão que o TCC, o trabalho de conclusão de curso, traga. Outra coisa importante também é que esse trabalho de conclusão de curso ele esteja alinhado às atividades que foram feitas, principalmente os estágios obrigatórios e as atividades práticas que foram desenvolvidas no decorrer do curso, para que faça essa ponte entre o conhecimento teórico e também a aplicação prática, né? Que isso vai fazer diferença depois na atuação profissional desses estudantes. Aí mais uma forma de ele vivenciar todas essas atualizações tecnológicas, sociais, né? Que a gente falou lá no comecinho que ele precisa estar desenvolvendo para se formar e estar aí seguro no mercado, né? Outro avanço também importante é a atualização, contemplar os recursos necessários, né, para atingir as competências que o profissional deve desenvolver durante o curso para aplicar, então, nesse mundo do trabalho. Liliana, explica para a gente o que exatamente são esses recursos. Bom, Cris, para eles atingirem essas competências, é necessário que eles desenvolvam alguns recursos, né? Dentre eles, os recursos cognitivos, recursos procedimentais e os recursos atitudinais. O que seriam esses recursos, né? Quando a gente fala de cognitivo, é quando esse aluno ele precisa fazer a aquisição de conhecimentos, né? Então, isso está ligado a toda a capacidade intelectual, é o que a gente chama de aprender a conhecer. Né? Então, é muito importante que ele passe, né, pelos componentes curriculares conhecendo bem aqueles assuntos. Nos recursos procedimentais, é quando ele aprende a fazer, né, botar a mão na massa, componentes práticos desde o começo. E os recursos atitudinais é aprender a ser, é aprender a conviver
com o diferente, com todas as etnias, com todas as raças, com todos os gêneros, e esse aluno, ele saia pronto para trabalhar em grupos, em equipes multidisciplinares e por aí vai. Então, não adianta só a gente passar disciplinas, conhecimento para os alunos. A gente precisa que ele tenha todos esses recursos, atinja todos esses recursos, né? Então, é importante que a gente forme cidadãos, não só nutricionistas, né? Então, com esses recursos, trabalhando todos esses 3 recursos, a gente consegue atingir essas competências necessárias para que ele atinja o perfil do egresso. E isso reforça bastante a formação como uma via de mão dupla, né? Então, o aluno ele precisa se dedicar para desenvolver as competências, mas também a universidade fazer o acompanhamento necessário para validar esse desenvolvimento dessa competência, né? Isso é muito importante que você colocou, né? Porque agora, vamos supor, algumas universidades que têm, por exemplo, 3.200 horas, vão ter que passar para 4.000. E não é só você aumentar a disciplina ou aumentar a carga horária de disciplina. Você precisa pensar nessa matriz curricular, como é que você vai fazer para esse aluno conseguir atingir as competências. Não é só colocar mais hora numa disciplina, né? Então é isso que a gente vai ter que ir trabalhando aí com os docentes, com os coordenadores de curso, ao longo aí da implantação dessas novas DCNs. E por isso que a gente reforça também a importância dessas atividades práticas, de inserir os alunos na prática, né? Porque isso é que vai possibilitar também que ele consiga atingir essas competências, que muitas vezes só na parte teórica, no conhecimento teórico, ele só vai ter o saber fazer ali, mas ele não vai, o conhecer, mas ele não vai conseguir ser e interagir como as competências ali nas novas DCNs pedem. E quando a gente pensa, eu acredito em atendimento em saúde, né, esse desenvolvimento de competência, ele se torna ainda mais importante, né, a gente precisa ter o cognitivo, a saber, né, aplicar, mas também ter o acolhimento, tem que ter todo esse aparato, né, Liliana? Com certeza. Em todas as áreas, né, não só na nutrição clínica, como em todas as 6 grandes áreas, né, é importante que a gente desenvolva esses recursos para todas as áreas, né, isso é muito importante de falar. Para a gente encerrar, queria abrir para vocês deixarem um recado que vocês acharem pertinente, né? Tanto para quem faz parte dessa parte da universidade, dos cursos, mas para quem também está pensando em cursar nutrição, né? Que recado que vocês dariam, já que a gente sabe que tudo que é novo gera uma insegurança, gera, né? O que está por vir também? Que recado que vocês deixariam? Eu penso que o aluno ou a pessoa que pretende cursar, né, não tem que ter medo. Que bom que agora passou para 4.000 horas, né? Ele vai poder ter um curso muito mais completo, né? Ele vai poder conseguir se formar com mais segurança. Então, acho que para a pessoa que vai cursar, essa é a mensagem, né? Mas para coordenadores e docentes, primeiro, né, eles devem se apropriar desse documento, né, então fazer uma boa leitura, grifar o texto, né, conhecer bem esse texto, e depois os coordenadores, eles vão precisar fazer reuniões com seus núcleos docentes estruturantes, com seus colegiados, para rever os seus projetos pedagógicos do curso, para rever as suas matrizes, para ver como é que vai trabalhar essa questão da carga horária, né, e não só isso, né? Porque, como a gente falou, não adianta só aumentar a disciplina e aumentar a carga horária. Como eu vou fazer para alcançar, para o meu aluno conseguir alcançar esses recursos, essas competências, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Renata? Acredito que para as pessoas, né, que pensam em cursar nutrição, como a Liliana falou, não tenham medo, mas sejam críticos. Busque informações sobre as diferentes instituições de ensino que estão ofertando o curso de nutrição. Vejam a matriz curricular, né, os componentes curriculares, o que tem, né, de diferente nessas instituições de ensino, para além das disciplinas, né, que eu acho que isso é importante, saber o que de atividades que são ofertadas, por exemplo, a gente está falando, né, fala em competências quando se fala ali, né, quando vão apresentar o curso, então acho que é importante os alunos, né, os futuros alunos de nutrição, os candidatos a alunos de nutrição, focarem nisso. E aos colegas professores e coordenadores do curso, é importante, acho que a gente unir forças, né? Então, nós estamos, por exemplo, aqui na Comissão de Formação Profissional, já trabalhamos no ano passado, uma primeira formação, um primeiro bate-papo sobre as
DCNs, as novas DCNs. Esse ano também a gente tem, então, algumas ideias para continuar trabalhando, né, as DCNs junto aos professores, aos coordenadores de curso, porque acho que sim, juntos a gente consegue, então, decifrar melhor essas DCNs e fortalecer a nossa profissão, porque eu acho que nosso objetivo é isso, né, essas DCNs vieram para isso, para fortalecer a formação profissional e melhorar, né, o nutricionista que a gente está colocando, então, no mundo do trabalho. Então, que nutricionista é esse que a gente quer? Né? Eu acho que é isso que é a minha mensagem final aí. Então. E é importante que todo mundo saiba o seu papel, né? Que nutricionista nós queremos tanto enquanto universidade, mas também enquanto alunos que estão aí pensando em ingressar na faculdade e são os futuros nutricionistas que estarão aí no mercado. Com certeza. Eu quero agradecer muito a Renata, a Liliana, por estarem aqui compartilhando esses conhecimentos com a gente, que são tão importantes, né? Essas mudanças, para trazer aí tranquilidade, com base em conhecimento, que as pessoas busquem informação. E eu quero dizer para você que este é um episódio do Direto da Fonte, podcast do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região Santa Catarina. Ele é assinado pela Comissão de Formação Profissional em parceria com a Comissão de Comunicação. Siga o nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece na nutrição em Santa Catarina e no Brasil. Até o próximo episódio.